Êxodo, capítulo 14. Nova Bíblia Viva. Diga ao povo que volte a acampar perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, à frente de Baal-Zafon. Então, o faraó pensará: veja só, os israelitas estão andando sem rumo. Eles estão presos entre o deserto e o mar. Então, endurecerei o coração do faraó, e ele perseguirá o meu povo. Todavia, eu sairei glorificado com o que vou fazer com o faraó e com todo o seu exército. Aí, os egípcios vão saber que eu sou o Senhor. Os israelitas fizeram o que o Senhor mandou. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas estavam fugindo, ele e seus oficiais mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Como fomos deixar que Israel parasse de nos servir? Faraó mandou preparar logo a sua carruagem e levou consigo um exército. Levou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. Cada um era chefiado por um oficial de comando do exército egípcio. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu o povo de Israel, que marchava de maneira vitoriosa. Todas as forças armadas do Egito se lançaram à perseguição, com todos os soldados da infantaria e cavalaria e os carros de guerra do faraó, e alcançaram os israelitas em Pi-Hahirote, junto ao mar, em frente a Baal-Zafon, onde estavam acampados. De repente, os israelitas olharam e viram o faraó chegando com todo aquele exército egípcio. Ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Começaram a queixar-se e disseram a Moisés: para morrer dessa forma no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito? Lembra do que dizia lá no Egito? Pois dizíamos: deixe-nos em paz, trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravo dos egípcios do que morrer neste deserto. Moisés respondeu ao povo: não fiquem com medo. Tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo não os verão nunca mais. O próprio Senhor vai lutar por vocês. Portanto, parem de reclamar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar. Quanto a você, estenda a vara sobre o mar, e as águas se dividirão, e abrirão caminho para os israelitas passarem pelo mar pisando em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios para que queiram atravessar também. E eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, ou seja, a infantaria, a cavalaria e os carros de guerra. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel colocou-se atrás dele. Da mesma forma, a coluna de nuvem que se retirou de diante deles e colocou-se atrás. Ela ficou entre o povo de Israel e os egípcios. Naquela noite, a coluna de fogo trouxe trevas para os egípcios e luz para os israelitas. Assim, os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas a noite inteira. Então, Moisés estendeu a vara sobre o mar, e um forte vento oriental soprou a noite inteira e afastou o mar e o tornou em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda.
Os egípcios os perseguiam, e todos os carros de guerra e os cavaleiros do faraó foram atrás deles, até no meio do mar. De madrugada, o Senhor olhou da coluna de fogo e de nuvens para o exército dos egípcios e causou uma grande confusão entre eles. Fez com que as rodas dos carros emperrassem, de forma que tinham grande dificuldade em avançar. Então disseram os egípcios: "Fujam daqui, porque o Senhor está lutando a favor deles e contra nós." Quando os israelitas já estavam do outro lado, o Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas cubram os egípcios e os carros de guerra e seus cavaleiros." Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao amanhecer, o mar voltou à posição normal. Quando os egípcios tentaram fugir, foram ao encontro das águas, e o Senhor os afogou no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os seus cavaleiros, e todo o exército do faraó que havia perseguido Israel pelo fundo do mar. Ninguém sobreviveu. Com os israelitas foi diferente. Eles atravessaram o mar em terra seca, por entre as duas paredes de água. Assim, o Senhor salvou Israel dos egípcios naquele dia, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor e passou a confiar nele e em seu servo Moisés. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.